Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast do Telesaúde. Meu nome é Lucas, eu sou acadêmico de odontologia. Oi, eu sou a Tiziane, eu sou acadêmica de odontologia e hoje nós iremos falar sobre as pessoas com deficiência e a sociedade. E para abordar esse tema, hoje nós temos a presença do professor Cleverson Redivo, que é um profissional engajado na causa de pessoas com deficiência. Aí, professor, nós gostaríamos de saber do senhor o que lhe incentivou, por que o senhor entrou nessa luta com pessoas com deficiência, de pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, boa tarde, bom dia, tarde, boa noite, né? boa Que a gente não noite. sabe que horário que as pessoas vão nos assistir. Telesaúde, o podcast vem trazer algo interessante para todos que desconhecem um pouco a causa PCD. E agradecer ao Lucas e a Tiziane por estarem aqui conduzindo esse processo e tentar trazer essa causa para mais pessoas do mundo acadêmico. Tá? Lucas e Tiziane, o universo da pessoa com deficiência ele é mais comum do que a gente possa imaginar. Para você ter uma ideia, quando a gente entrou nessa área, nossa intenção era possibilitar às pessoas que estavam buscando local no mercado de trabalho que elas tivessem um laudo para poder entrar naquela cota, tão famosa cota de pessoa com deficiência. Nesse sentido, a gente percebeu que era muito difícil dessas pessoas acessarem via rede assistencial a aquisição desse laudo. E nós começamos a emitir o laudo, na minha especialidade que é medicina do trabalho, e esse laudo sendo emitido proporcionou hoje empregabilidade para mais de 2.000 pessoas através da emissão desse laudo na cota de PCD. Para vocês terem uma ideia, no mercado de trabalho formal de Manaus, nós teríamos vagas para 6.000 pessoas com deficiência e nós não conseguimos atingir a metade disso. Menos de 3.000 vagas são preenchidas. Então, tem muito espaço para as pessoas com deficiência. Professor, eu gostaria de saber do senhor, hoje o termo utilizado mais adequado, correto, é pessoas com deficiência. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o porquê disso. Então, vem no avançar, no descobrir das dificuldades e da limitação funcional das pessoas, foram atualizando também os conceitos. Antigamente era muito comum usar o termo PNE, que é portador de necessidade especial. Esse termo foi descontinuado, pararam de usar porque a deficiência não é algo que você possa portar, deixar lá em casa, pegar, levar, não. Ou você tem uma deficiência ou não tem a deficiência. Então foi, pela Organização Mundial de Saúde, foi padronizado, foi adequado que o termo correto seria PCD, pessoa com deficiência. E aí, nesse enquadramento de pessoa com deficiência, as limitações funcionais têm outras subclassificações. Ele pode ser um PCD leve, moderado, grave para fins previdenciários. Ele pode ser uma pessoa com deficiência residual, que tem uma limitação que não impacta nas funções atitudinais do dia a dia dele. Então tem vários tipos de subclassificações, mas o termo único utilizado hoje em dia é pessoa com deficiência. PNE e outras terminologias já não são usados mais. Interessante. Professor, diante do nosso tema hoje, do que a gente está falando, nós gostaríamos de saber como é realizada a avaliação de pessoas com deficiências no Amazonas hoje, e onde isso acontece, como acontece. Então, hoje existe no Amazonas um espaço público chamado CER, Centro Especializado em Reabilitação, que é no Panda Codajás. A emissão de laudos caracterizadores, eles são feitos geralmente por médicos do trabalho, em empresas do distrito ou empresas do comércio ou de serviço. O laudo caracterizador, ele vai dizer se essa deficiência ela é física, ela é na caracterização física, ou se ela é sensorial auditiva, visual, ou mental, intelectual, a gente poder saber quais os tipos de deficiência. Então, hoje só tem o CER no Panda Codajás
e o laudo caracterizador feito pelos médicos do trabalho que atuam nas empresas ou nas clínicas de saúde ocupacional. Tem dificuldade de você dizer que um laudo emitido por um especialista, seja ele ortopedista, oftalmologista ou otorrinolaringologista, dizendo que uma pessoa é ou não deficiente, porque geralmente eles têm uma limitação de conhecimento nesse enquadramento da incapacidade ou da limitação funcional. Então, às vezes você recebe um laudo e diz assim: a pessoa perdeu o 5º dedo da mão direita, ele é PCD para fins legais. E ele não é PCD para fins legais. Então, nem sempre uma presença de uma deficiência fora, uma pessoa atípica, fora da realidade. Por exemplo, você tem que ter os 5 quirodáctilos. Você perdeu o 5º quirodáctilo, você não é PCD para fins legais e para ter acesso aos benefícios. Mas você tem uma deficiência natural porque você não tem os 5 dedos. Então, são caracterizações legais, administrativas e funcionais. Então, a gente tem que ver para qual finalidade é esse enquadramento e essa emissão do laudo. E como são classificadas essas deficiências hoje? Então, a gente fez um paralelo hoje para a gente ter uma classificação correta. Tudo que é uma diferença da realidade do cotidiano, que não é 100% tipo, que não está dentro da normalidade fisiológica, a gente considera como uma deficiência residual. Essa questão do dedo que eu elenquei para vocês, ele tem uma deficiência residual. Ah, mas ele perdeu o polegar. O polegar já interfere numa outra questão funcional, que é a capacidade do movimento de pinçamento, de pinça. Então ele passa já a ser um deficiente leve. Ah, ele perdeu todos os dedos da mão. Então ele perdeu todos os dedos, ele tem uma dificuldade para fazer preensão, pegar as coisas, ele vai ter limitação só de pega de uma mão. Então ele pode ser enquadrado já como uma deficiência moderada. E o mesmo vale para as deficiências sensoriais. Por exemplo, a pessoa é monocular. Ela perdeu a visão total de um olho, mas tem o outro totalmente preservado. Esse que perdeu a deficiência e vira monocular numa lei recente de 2021, ele é considerado um PCD leve. Ah, ele tem uma visão subnormal, baixa visão, tem que usar ali, tem menos de 60%, ele é comprometido 60% da visão. Ele tem que usar lentes, tem que usar lupa, tem uma maior dificuldade, esse passa a ser um PCD moderado. Ah, ele é cego dos 2 olhos, ele precisa do apoio de terceiros ou ele deambula, anda com o apoio de uma bengala. Aí ele passa a ser um PCD grave. Então essas classificações é dependendo da limitação das atitudinais dele do dia a dia. O mesmo vale para surdez, o mesmo vale para todos os tipos de deficiência física. Quando a gente fala em deficiência intelectual, ela também se adere a esse tipo de classificação? A mental e a intelectual, que é uma subclassificação que a gente precisa ter, entender o que é doença e o que é incapacidade e limitação cognitiva. Então hoje nós temos algumas doenças graves na área da psiquiatria que precisam ser tratadas como doença. E aí a limitação de ser PCD ou não, ela não consegue fazer essa gradação que nós estamos falando, porque tem momentos de surto, tem momentos de controle, e eu não consigo dizer, não, essa é uma pessoa que tem uma deficiência leve. É diferente do intelectual, quando ele tem um retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental grave. Então, as patologias psiquiátricas são diferentes de patologias neurológicas, né? Quando a gente fala em PC, paralisia cerebral, é uma patologia neurológica. Quando a gente fala em esquizofrenia e outras patologias psiquiátricas, o enquadramento é diferente. No caso, essa que o senhor citou entra nas deficiências de psicossociais, então tem como fazer essa relação com doença mental, deficiência mental com a deficiência psicossocial? Então, aí que nós vamos para 2 coisas. Acho que nós vamos falar mais lá para o final, depois a gente caracterizar, porque a psicossocial e a mental, a gente tem que ver o que é transtorno do comportamento. Quando a gente fala em psicossocial, quais são os transtornos de comportamento? Aí a gente vai para uma outra seara que a gente vai entrar em TEA, TDAH e outras patologias que são consideradas psicossociais,
com um viés muito maior para o lado da psiquiatria do que para o lado da neurologia. Então isso é muito interessante. Mais comportamental. Professor, e o paciente, por exemplo, assim, as pessoas com deficiências e os seus direitos perante a sociedade, né, que é o tema de hoje. Eu gostaria de saber, né, a importância, né, dos direitos que essas pessoas têm hoje no Brasil mesmo, o que acontece no Brasil. Hoje a gente vê, por exemplo, você comentou sobre o sistema de cotas, né? Sim, lei de cotas, os deficientes, no ramo de trabalho mesmo. A gente queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que nós devemos agir, seria? Como que se entende, né, esses isso, direitos exatamente. hoje, né? Porque de um tempo pra cá, né, acho que de 20 anos pra cá, eu ainda não era nascida praticamente, mas era um bebê. De um tempo pra cá, né, por exemplo, antes, quando eu era menor, eu não via muito, assim, por exemplo, quando ia pra escola, né, o acesso a pessoas com deficiência. Hoje, por exemplo, na faculdade, eu já consigo ver mais isso presente, mas ainda assim em busca de melhoras. Eu gostaria de saber, né, diante dessa visão, qual a importância disso? Então, a partir da Constituição de 88, nós tivemos vários avanços na questão da inclusão, porque integração é diferente de inclusão. Você integrar um grupo de pessoas à sociedade é você criar, por exemplo, uma escola especial. Tem uma escola especial para surdos, para cegos e tal. Aí você faz uma integração social. A inclusão social, que é o que a gente tem percebido nos últimos anos, é você pegar uma criança cega ou surda e colocar ela no sistema escolar tradicional. Então você fala, você estava comentando comigo, né? Lá na minha turma tinha 2 pessoas que eram isso, assim, assado, e você conseguiu dizer que aquilo ali é uma real inclusão, não é integração. Então, o que vem mudando é desde a fase escolar, para que as pessoas percebam nessa sociedade que há realmente uma mudança. Na questão da lei de cotas, um avanço que houve na lei de cotas, é porque essas pessoas ficavam marginalizadas da sociedade, com oportunidades de serem produtivas, de gerar produção, de trabalharem, só que não tinha algo que garantia elas terem acesso ao mercado de trabalho, porque eram estigmatizadas socialmente. Então falar, aquela pessoa, eu vou ter que adaptar aqui o meu escritório para eu poder ter uma pessoa que seja usuária de cadeira de roda, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para eu receber alguém que é surdo para trabalhar na empresa. Então isso era uma dificuldade muito comum, e a lei de cotas veio para dizer assim, não interessa que você é empresário, mas você vai ter que dar sua parcela de contribuição social, porque senão depois o governo vai ter que amparar totalmente essas pessoas através dos recursos previdenciários. Que aí você fala de BPC, benefício de prestação continuada, que hoje garante o recurso de um salário mínimo para 90% das pessoas que buscam acesso e tenham deficiência grave, né? Então, hoje o BPC, o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, ele dá esse recurso para pessoas que tenham deficiência grave. Naquele caso que eu falei, pessoa surdez total, cegueira total, usuário de cadeira de rodas, paraplégico ou tetraplégico. Então, ele tem um subsídio para ele não precisar buscar o mercado de trabalho. Eu vou falar uma experiência minha, né? Eu recentemente estava na parada do ônibus e eu nunca tinha visto, né? Por exemplo, eu estava andando no ônibus e eu nunca tinha visto o acesso para pessoas, né, portadoras de deficiência, né, que fazem uso da cadeira de rodas. E foi muito bonito, porque eu achei que antes, né, no ônibus que eu tinha na escola, não tinha. E aí eu fui ver, eu fiquei desesperada. Eu falei, como que ele vai entrar, né? Eu pedi até ajuda do moço que estava do meu lado. E aí ela bateu e a escadinha veio descendo. Eu fiquei como se fosse um conforto pra mim, sabe? Que bom, né? Que agora nós temos esses acessos. Muito importante. Eu me lembrei do que ele está falando agora. Então, o processo inclusivo, ele é emocionante. Se a gente for avaliar, quando a pessoa lá, nós temos depoimento todos os dias, né? O pessoal da minha assessoria está aqui comigo, a Cami acompanhando aqui, e o que a gente coloca de importância é realmente
A gente sentir aquilo, porque isso é emocionante. Vocês, no cotidiano, estão convidados para participar a partir do próximo mês. Nós estamos terminando uma unidade móvel, nós vamos fazer um projeto itinerante chamado Blitz da Inclusão. Blitz da Inclusão. Nós temos uma pessoa com deficiência auditiva, uma com deficiência visual e um usuário de cadeira de rodas. E nós vamos entrar numa van e nós vamos procurar um espaço, vamos lanchar hoje lá no Bob's. Vamos ver se o Bob's ele tem condições de nos atender. O pessoal que está nos acompanhando no Kauai, você me permite dar um oi aqui para todo mundo, aos nossos seguidores do Kauai, agradecer o pessoal do podcast aqui da Telesaúde por essa oportunidade de nós levarmos aqui um pouquinho mais de conhecimento sobre esse universo da pessoa com deficiência, que é emocionante. A gente chora toda semana. Imagino. No nosso próximo bloco, nós vamos separar o tema para falar sobre o transtorno do espectro autista, né? E agora a gente vai dar um intervalo rapidinho. De um minutinho. E nós já voltamos com o próximo bloco, tá certo? Tranquilo. Olá, ouvintes, estamos de volta com o nosso podcast. E como eu falei anteriormente, nós vamos abordar sobre o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um bizu com o que nós citamos anteriormente, que seria as deficiências psicossociais. O senhor tem como abordar para a gente essa relação das deficiências psicossociais com o transtorno do espectro autista? Então, é interessante a gente entrar nesse assunto, porque hoje em dia fizeram uma mistura geral das pessoas que têm transtornos comportamentais, das pessoas que têm patologias psiquiátricas, né? Sim. Então, você tem um transtorno comportamental, ou você tem esquizofrenia, ou você tem distúrbio delirante, ou você tem depressão, ou você tem ansiedade. Então, fizeram uma salada disso tudo e ainda vem para complicar isso um aumento diagnóstico dos casos de autismo. Então, a gente procurando separar um pouquinho para a gente entender, no psicossocial, primeiro a gente separar que aquilo não seja uma doença, uma patologia psiquiátrica, não seja um distúrbio psiquiátrico. Acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Cara, essa pessoa aqui, ela tem uma doença muito grave psiquiátrica, ela tem esquizofrenia, ela precisa ser tratada como esquizofrênica, não como uma paciente autista. Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico. E para falarmos em bom diagnóstico, bons profissionais. Em todas as áreas, nós especialistas na área, né? Em todas as áreas, carecemos de pessoas que entendam das patologias que estão sendo abordadas nesse campo que nós vivemos aí no século da depressão, da ansiedade, de várias outras patologias comportamentais que não podem ser comparadas com patologias psiquiátricas. Por quê? A mistura, a linha é muito tênue disso. Porque antigamente nós tínhamos os hospitais psiquiátricos. Com a reforma nosocomial, com a reforma e com a fragilidade do sistema de saúde mental, isso daí foi totalmente descaracterizado. E aí o que acontece? Hoje você vê pessoas na rua, vê pessoas que procuram uma urgência ou emergência de um hospital tradicional e não tem um hospital de retaguarda para cuidar de pessoas que tenham deficiências, que tenham patologias psiquiátricas graves. E isso complica muito. E aí você coloca, ele é autista de grau 3, grau de suporte 3, mas será que ele é autista ou ele tem uma patologia psiquiátrica grave? Então essas coisas precisam ser muito separadas. Hoje em dia nós temos a maioria dos profissionais de excelência em Manaus que atuam nesse universo do transtorno do espectro autista são profissionais da neurologia. Eu particularmente não sou contra, mas eu entendo pessoalmente que a patologia
psiquiátrica é uma coisa, comportamental é uma coisa, e eu entendo que o TEA seja mais comportamental. Nesse entendimento, eu acredito que a psiquiatria tem mais habilidade em tratar o transtorno do espectro autista. Eu, se tivesse um filho ou alguém para recomendar o tratamento, o que nós fazemos lá no nosso projeto Girassol, nós temos uma parceria com um médico psiquiatra, nada contra um médico neurologista. Exatamente. Eu acho que é muito Sim. importante a presença dele por essa importante. ausência que existe no acompanhar e no tratar do transtorno do espectro autista. Mas eu acredito que seja um melhor acompanhamento para descartar, fazer diagnósticos diferenciais de doenças psiquiátricas, a presença de um psiquiatra. Ele vai falar assim, ó, não é doença psiquiátrica, é autismo. O neurologista tem dificuldades em descartar as doenças psiquiátricas e por isso que nós temos um aumento no número de diagnósticos de autismo. Assim, você acredita então que para fazer um diagnóstico de uma pessoa com autismo seria necessário ter uma equipe multiprofissional além do psiquiatra, né? Então, o primeiro passo é esse. Eu tenho assim observado com o próprio psiquiatra que nos atende, um abraço para o Dr. Luiz Henrique, que nos atende, a gente fala assim, ó, a gente precisa de apoio multiprofissional para confirmar ou não esse diagnóstico. Precisa de uma avaliação da psicóloga, especializada nessa área, que ela consiga fazer uma avaliação psicopedagógica, consiga avaliar através das metodologias e dos questionários que são padronizados pela psicologia para identificar quem tem transtorno de espectro autista. Não é uma consulta de 15 minutos com o melhor neurologista do mundo que vai dizer que o diagnóstico daquela pessoa. Então, no Sistema Único de Saúde, uma consulta não dá diagnóstico de criança autista ou não. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre isso, acompanhamento multiprofissional. É aquela cutucada que eu prometi fazer no intervalo, Ticiane, é o problema das nossas datas comemorativas, né? Isso é um problema muito grave. Nós estamos no mês de abril, chamado Abril Azul. Abril Azul. Todo mundo quer falar de autismo no mês de abril. Passou o mês de abril, acabou o autismo. Acabou, né? Então, isso é muito triste do ponto de vista de você ter continuidade nos projetos. Se você pegar Manaus, nós vamos colocar aqui que, estatisticamente, a cada 100 crianças você teria um autista. Isso está evoluindo e hoje a cada 40 crianças um autista. Mas vamos dizer que seja 1 para 100. Nós conversamos aqui no intervalo e eu falei para vocês que nós tínhamos 40 nascimentos, né? Então, se nós temos 40 mil nascimentos por ano em Manaus, matemática aí. 1%. Tira 2 0. Se é se são um autista para cada 100 nascidos, quantos autistas aí para 40 mil? Faz a conta aí, o pessoal dos bastidores aí. Então, se nós temos todos os anos em Manaus, nascem 40 mil crianças. A cada 100 crianças que nascem, uma pode vir a ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, o que isso traz de complicado hoje para a gente ter o entendimento? Você não tem uma rede de suporte para começar, falando em ciclo da vida. Primeiro, melhor prognóstico para o tratamento e acompanhamento de quem tem autismo. Diagnóstico precoce. A criança tem que ter esse diagnóstico antes dos 2 anos de idade, ou pelo menos startar para a busca desse diagnóstico antes dos 2 anos de idade. Que ela vai evoluir em todo aquele processo da primeira infância até a segunda infância, onde ela tem que sair da segunda infância já a gente sabendo o que fazer com essa criança. Porque se a gente for levar para o lado da educação regular, eu teria que até o final, antes dela completar 6 anos, eu dizia, olha, essa é uma criança especial, que tem uma possibilidade de ser acompanhada por um regime de educação especial, ou não, essa é uma criança que pode ser inclusa
no sistema regular. Lembra que a gente falou integração e inclusão? Né? Então, ela vai ser integrada numa escola especial ou ela vai ser colocada no sistema regular de ensino. E isso precisa acontecer até ela completar 6 anos de idade. Então, até ela chegou ali, no máximo. E as crianças chegam, hoje em dia, ao final dos 5 anos de idade, sem saber ler, sem saber escrever e sem diagnóstico. É porque ela tem algum distúrbio cognitivo ou é porque ela simplesmente não teve uma boa alfabetização. Então a gente não consegue, fica tudo misturado, você não consegue fazer. Por isso que é importante o diagnóstico precoce para você saber que naquele período você vai ter que ofertar uma educação regular de qualidade ou uma educação especial. Muito bom. Professor, né, já aproveitando aqui, eu queria saber, né, sobre os seus projetos. Né? A gente faz parte da Universidade Federal do Amazonas, né? E como a gente somos acadêmicos, nós gostaríamos de saber mais sobre o seu trabalho, né? Porque da nossa realidade, né, eu já atendi pacientes, né, com deficiência, e esses pacientes, por exemplo, eu tive um paciente com TEA e foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha atendido um paciente, né, com deficiência, e esse paciente todo dia de manhã, no horário certinho, ele estava lá. Eu nunca mudava meu box. Se eu mudasse, ele ficava irritado. Era sempre uma rotina. Isso e no se enquadra final, nos sinais, né? Ele, a pessoa poder falar. Esse paciente, ele é incrível. ele durante toda a clínica, ele não faltava um dia de consulta. E no final, eu não sei, ele veio todo arrumadinho e ainda trouxe presente pra mim, agradecendo. Então, isso pra mim foi muito gratificante. Então, como eu sei, né, que o senhor trabalha com essas pessoas, eu gostaria que o senhor divulgasse, né, como que o seu trabalho, né, sobre pacientes com deficiência. Como ativista. Então, o nosso ativismo na causa PCD, ele tem 2 faces que eu vou colocar para vocês. Uma face é com as crianças, que a gente demorou um pouco mais. A gente trabalha com adultos há mais de 8 anos. Com as crianças nós começamos o ano passado, porque com a criança você tem que pensar num cenário que você não impacta só na vida daquela pessoa, você impacta no ciclo familiar dela e você desperta uma coisa nas crianças e nos adultos que é esperança de melhora. Então a nossa área da saúde, ela sempre tem isso, de você buscar perspectivas de melhora. E na criança foi o que hoje em dia traz uma gratidão, assim, fica mais gratificante, porque você consegue evidenciar melhoras significativas de crianças que não falavam o nome da mãe, o nome do pai, que consegue verbalizar agora, e a mãe chorar pra gente dizer assim, ó, ela me chamou de mãe, uma criança de 4 anos, 5 anos de idade, crianças de 8 anos de idade. Então isso é muito gratificante. E um outro fator interessante que a gente tem que avaliar no adulto é a possibilidade de você dar dignidade. Então, dentro dos 2 projetos que a gente tem, um é o Mutirão da Inclusão, que a gente transformou em rotina, parou de fazer só aos sábados e hoje a gente faz diariamente o atendimento, que é a emissão do laudo caracterizador para as pessoas buscarem o mercado de trabalho na cota de pessoa com deficiência. Então a gente emite o laudo, diz quais são as limitações que essa pessoa tem para que ela possa ser enquadrada no mercado de trabalho. E as crianças através do projeto Girassol, que hoje a gente acompanha em torno de 23 a 25 crianças. Elas têm terapia todas as tardes e a gente faz o acompanhamento do desenvolvimento delas com especialistas. Tem o fisioterapeuta, tem a fonoaudióloga, psicopedagogo, psicólogo e o apoio do psiquiatra que nos dá o apoio nos diagnósticos. Então hoje é essa a nossa realidade. É multidisciplinar. Multidisciplinar para poder ter um funcionamento satisfatório. Muito melhor, um diagnóstico exato, né? Professor, o senhor falou sobre os adultos, né? Dá suporte para os adultos. A gente deixou passar um pouco, mas queria que você falasse sobre diagnósticos tardios, em adultos sobretudo. Como é que funciona? Como a gente tem que ficar ligado em relação a isso?
Olha, não só do psicossocial, mental e intelectual, mas de todas as deficiências. Você acredita que a gente até hoje tem pessoas que chegam conosco com 40 anos de idade, 45 anos de idade, que são pessoas com deficiência no enquadramento legal, mas não sabiam até então que poderiam ser enquadradas como pessoas com deficiência para benefícios previdenciários e trabalhistas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma cegueira, que é cega de um olho, e ela é monocular, pô, eu não sabia que eu era PCD, eu sendo monocular. Ou uma pessoa que tem uma surdez parcial, que ela tem uma limitação, uma perda auditiva parcial, ou uma surdez unilateral, que ela pode ser enquadrada como PCD, e ela não buscar esse enquadramento, e ela ter prejuízos previdenciários e trabalhistas nesse sentido. Entendemos. Vai além E o psicossocial, aí nós entramos num universo muito complexo, porque tem hoje pessoas com 40 anos, 35 anos de idade sendo diagnosticadas com autismo, né? Mas por quê? Porque elas eram consideradas que tinham patologias psiquiátricas, o inverso, mas na verdade, né, ela tinha o autismo. Então você vê que na infância há uma inversão, colocando doenças psiquiátricas como autismo, e na fase adulta uma outra inversão, colocando pessoas que tenham doenças, que tenham transtorno do espectro autismo como patologias psiquiátricas. Você vê que com o decorrer dos anos ocorre uma migração do entendimento dessas patologias psicossociais. Muito bom, muito obrigado, professor, por esclarecer nossas dúvidas. Espero que tenha esclarecido e não complicado mais ainda. Não, professor, esclareceu. Foram bastante. Porque, né, nós como os alunos da área da saúde, né, e com o projeto da Saúde FAM, a gente tenta dar maior visibilidade a essas causas e fazer com que esses temas, essas coisas que nós vemos diariamente, elas sejam divulgadas e que elas tenham uma maior preocupação, uma maior atenção a elas. Então, se eu vim aqui, né, se nosso convidado, e esclarecer nossas dúvidas e fazer com que a gente tenha mais dúvidas sobre, já é uma vitória pra gente, né, do Telesaúde. Então, eu agradeço a sua presença, professor. É muito importante a sua presença, a sua fala, a sua luta. É admirável e eu espero que daqui pra frente, as pessoas que estão ouvindo esse podcast e nós que estamos trabalhando nisso, possamos mais ligados, possamos ficar mais ligados, mais atentos. E é isso, professor. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. E a inclusão tem que ser uma prática diária. Isso. Integrar é fácil, incluir é muito difícil, porque as pessoas com deficiência, elas fazem parte do nosso cotidiano. Só como eu gosto de estatística, só para finalizar para vocês, a partir dos 60 anos de idade, você só tem 50% de chances de não ser uma pessoa com deficiência. Então, o que coloca de estatística é que se você não cuidar bem da sua saúde, não for uma pessoa saudável, você pode ter uma deficiência adquirida por uma patologia cardiovascular, por um diabetes e ser uma pessoa com deficiência a partir dos 60 anos de idade. Então, valorize, cuide, preserve os ambientes inclusivos para que as pessoas com deficiência, tanto na fase da infância, da adolescência ou da fase adulta, consigam chegar na fase ali da velhice com dignidade e com inclusão verdadeira. Tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Valeu, grande abraço. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem ligados que mais pra frente teremos outros temas e muito mais debates aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.